Hoje é o nosso penúltimo encontro e eu acredito que vai ser muito rico novamente, como todas as vezes. Esse livro que a Anne está apresentando para vocês é o livro do Marcos, no qual ele reorganizou um livro que ele já tinha e acrescentou muitas informações. É um livro muito interessante para quem tiver interesse, pode entrar em contato com o ato analítico que nós temos disponíveis para venda, certo? Gostaria de dar outro recado também. Nós vamos ter uma, assim, para a gente no chat, o nome completo e a cidade que vocês estão falando, para a gente controlar a presença. E é isso. Gostaria de convidar, então, a palavra Marcos do Rio Teixeira. Ele já chegou? Pode abrir seu microfone, então, Marcos. Ok. Seja bem-vindo novamente. E é isso, Obrigado. vamos nos esbaldar novamente. Para. Bom, primeiro eu quero dar boa noite. Boa noite aos colegas do Ato Analítico e boa noite a quem está presente pela primeira vez e quem tem acompanhado este seminário, do qual esta é a penúltima aula, né? Como foi muito bem lembrado, né? Chegamos quase ao final. E nessa aula vamos abordar o tema do objeto A. Esse tema que é tão caro a todos nós, né, que nos baseamos no ensino de Lacan. E esse conceito do objeto A, sempre foi um conceito muito querido de Lacan, porque ele fazia questão de distingui-lo com a sua criação, né? Ao contrário de outros conceitos, como, por exemplo, o inconsciente, a pulsão, o recalque, que são conceitos que Lacan trabalhou, ele reinterpretou, ele releu, mas que, na verdade, não são conceitos que foram criados por ele, são conceitos que ele já encontrou na teoria de Freud. Já o objeto A tem essa distinção, né, de ser um conceito elaborado por Lacan, elaborado com, claro, né, uma base em noções que já existiam na teoria psicanalítica, das quais algumas das referências mais conhecidas de todos são os objetos parciais de Karl Abraham e outro exemplo, né, o próprio objeto da pulsão, né, na teoria da pulsão de Freud. Porém, nessas referências, não podemos dizer que se tratavam de conceitos, né? Talvez seja mais apropriado chamá-los de noções. Quem elaborou o conceito de objeto na psicanálise, quem deu ao objeto esse estatuto de conceito, sem dúvida foi Lacan. Temos que reconhecer isto. Então, existem várias formas de abordar esse tema que nós vamos discutir hoje, o tema do objeto A. Podemos, por exemplo, traçar a gênese do conceito, mostrar como ele é elaborado ao longo dos anos por Lacan, falar sobre os seminários onde ele é tratado com mais destaque. Podemos avaliar as diferentes abordagens, as diferentes acepções que Lacan faz desse conceito ao longo do seu ensino, avaliar suas implicações na teoria, na clínica psicanalítica. Todas essas abordagens são válidas, né? E eu próprio já abordei o objeto A de uma forma ou de outra, né? Eu me dediquei a estudar esse conceito e, pelo menos assim, na forma de o que chama hoje em dia de edição física, né, em papel,
eu publiquei pelo menos um artigo dedicado a esse conceito em um livro que eu intitulei Vicissitudes. Perdão, não foi na vicissitude do objeto, foi o artigo que eu estou pensando está no livro chamado Vestígios do Gozo, cujo título é uma citação de Lacan. Mas hoje eu vou abordar de uma forma diferente, né? É uma forma que não é aquela que eu abordo no meu livro, né? Aliás, quem notou muito bem desde o início desse seminário, quem comentou que eu não estou seguindo à risca o programa do livro foi Valéria, né? Não sei se ela está aqui, mas Valéria comentou. Ela disse: Marcos, você não está seguindo exatamente o programa do livro, né? Os capítulos, tudo certinho. Eu disse: não, estou modificando muito, né? Até a bibliografia é uma bibliografia, às vezes, diferente, né? Que não consta do livro. Tem outros textos que eu não cito na bibliografia do meu livro. Assim como o contrário, né? Tem abordagens que constam do livro que eu não faço essas abordagens da mesma forma aqui. Então, estou seguindo um programa um pouco diferente, apesar da temática ser a mesma. Isso é bom, né? Isso é muito bom, porque traz uma nova contribuição, pelo menos assim é o meu ponto de vista, né? E também é bom porque ninguém vai poder dizer, bom, não precisa comprar o livro porque eu já assisti o seminário. Não, precisa. Se quiser estudar de uma forma diferente, um pouco mais, vale a pena comprar o livro que foi anunciado aqui. Isso é um comercial. Mas a forma que eu vou adotar para abordar esse tema do objeto A é uma forma um tanto inusitada. Eu vou tomar um exemplo, não da teoria ou da clínica psicanalítica, vou tomar um exemplo do cotidiano, né? Porque eu creio que assim o conceito parece mais próximo de nós, né? O exemplo de uma postagem do Facebook, né? Uma postagem do Facebook que circulou há cerca de um ano atrás, ou menos, talvez. Nessa postagem, uma pesquisadora, que eu não lembro se era exatamente uma antropóloga ou uma fotógrafa, eu estou na dúvida, mas era uma pesquisadora que fazia um estudo, né, in loco, né, das tribos da África subsaariana, do continente africano, abaixo do deserto do Saara. E ela fotografava e acompanhava os costumes dessas tribos, de certa forma, isoladas, né, das cidades, até mesmo das cidades menores. E ela observa em uma dessas tribos que as mulheres elas circulavam, né, no cotidiano com seios à mostra, com seios nus. E, ao mesmo tempo, ela nota que os homens dessas tribos não demonstravam ter nenhum interesse erótico, né, nos seios das mulheres. Então, ela comenta isso com as mulheres da tribo, provavelmente com a ajuda de um intérprete, né, porque não sei se ela dominava a língua, o dialeto dessas tribos que ela estudava. Ela comenta com as mulheres e ela diz que na nossa sociedade, né, ela se refere provavelmente aos países europeus, porque ela era de origem europeia. Ela diz que os homens ocidentais, ao contrário dos homens dessa tribo, tinham interesse nos seios das mulheres. E é o que narra essa postagem: as mulheres receberam essa notícia achando muito engraçado, deram muita risada e comentaram então que os homens ocidentais eram como os bebês, né? Então, essa é a postagem. E eu, na época, eu vi que era compartilhada várias vezes, né? Várias pessoas que são minhas amigas no Facebook compartilhavam, colocavam, né, a curtida, né, o dedinho para cima, colocavam o coraçãozinho, né, de amei,
e faziam vários comentários elogiosos, né? Que lindo, que maravilha, que relação bonita, né? Que homens e mulheres têm nessas tribos, tão diferente da nossa sociedade. E eu me pergunto, então, qual o sentido dessa postagem? É isso que eu quero comentar com vocês. Qual o sentido dessa postagem? Então, me parece que o sentido está em mostrar que existe uma finalidade natural das partes do corpo humano, ou melhor dizendo, do corpo dos falaceres, como Lacan se refere, né? Essa é a noção presente nessa postagem, que existe um uso natural, no caso, a finalidade natural, melhor dizendo. E no caso dos seios, especificamente, a finalidade natural seria amamentar a prole, né? E, nesse sentido, para as mulheres dessas tribos, os homens ocidentais seriam semelhantes aos bebês, né? Semelhantes aos bebês, que seriam os destinatários naturais dessa parte do corpo das mulheres. Porém, para a pesquisadora, eu acho que seria muito pior do que uma infantilidade tardia. Eu acho que para ela seria um comportamento desviante da natureza, né? É esse que é o sentido da postagem, que os homens dessas tribos teriam um comportamento mais natural e os homens ocidentais teriam um comportamento mais desviante da natureza, da finalidade natural das partes do corpo das mulheres. Ora, qual é então a noção subjacente a esse raciocínio? Qual é a noção subjacente? A noção que está por baixo desse raciocínio não é mencionada, mas podemos nomeá-la, é a noção de perversão, né? Perversão aqui, evidentemente, não no sentido lacaniano, né? Não no sentido de estrutura perversa, mas perversão no sentido médico, no sentido psiquiátrico, tal como ela aparece na obra clássica da psiquiatria, que é a Psychopathia Sexualis, com o título assim mesmo, em latim. Uma obra clássica que relata, enumera, classifica as formas de perversão sexual, e uma obra que é citada por Freud nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Então, nesse sentido, os homens ocidentais seriam perversos, né? Eles teriam essa perversão de tomar partes do corpo das mulheres com uma finalidade erótica, desviando esse corpo da natureza, da sua finalidade natural, né? Eu digo que mais do que no sentido psiquiátrico, também no sentido moral, né? Porque está implícita nessa ideia de que os homens ocidentais se desviam da natureza, uma ideia moral, né? Uma condenação, né? Desse comportamento desviante, né? Então, eu penso, nesse raciocínio, né? Implícito, digo eu, há um acúmulo de absurdos, né? É como se tivesse várias camadas de absurdos. A gente tem que ir cavando, né? E mostrando as camadas de absurdo que se sucedem, né? A primeira é essa ideia de que o interesse erótico nos seios, especificamente, né, nessa parte do corpo feminino, seria exclusivo dos homens ocidentais, entendendo aqui o Ocidente como sendo a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, porque, enfim, essa é a noção de Ocidente, né? Ao contrário do que pensa o nosso chanceler, nosso ministro das Relações Exteriores, né, que acredita que o Brasil faz parte do Ocidente, só na cabeça dele, porque quando se fala em Ocidente, quem se considera como parte do Ocidente são os europeus,
os norte-americanos e os canadenses. Nós somos o resto. Então, não existe essa história de Brasil fazer parte do Ocidente. Isso aí para um europeu e um americano, isso é uma piada. Mas, então, essa ideia de que os homens ocidentais são aqueles que se interessam eroticamente pelos seios das mulheres, isso é facilmente desmentido se você observar os registros históricos dos países do Oriente, China, Japão, Índia, né? E o melhor registro histórico são justamente as obras da literatura erótica desses países, da literatura erótica clássica, né? Escrita séculos antes de Cristo, porque nessa época, nesses países, não havia uma distinção entre literatura e religião e ciência, né? Então, os textos eróticos eram, ao mesmo tempo, textos literários e manuais do sexo, né? Com receitas, elixires para melhorar o desempenho sexual, recomendações, né, de posições eróticas, que Michel Foucault descreve como uma arte erótica, né, diferente justamente do interesse científico que caracteriza a produção da cultura ocidental. Mas, sem precisar ir tão longe, né, buscar textos eróticos da China de séculos antes de Cristo, eu prefiro citar duas obras que são muito próximas de nós. Eu acho que todo mundo que está aqui conhece, já leu ou conhece por versões adaptadas As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, todo mundo já leu pelo menos o relato de Aladim, Simbá, o Marujo, Alibabá e os 40 Ladrões, né? As Mil e Uma Noites são uma compilação escrita em árabe, uma compilação de vários relatos que, na verdade, são narrativas orais, né? Que fazem parte do folclore, não somente do folclore árabe, mas do folclore persa, do folclore hindu e até mesmo da Grécia Antiga, né? E nessas peças, né, nesses pequenos relatos, existem contos eróticos, apesar de que, nas versões mais conhecidas, isso foi censurado, né? Evidentemente, nas versões para crianças e adolescentes que circulam entre nós, esses contos não estão presentes ou foram censurados em parte. Mas nas versões traduzidas diretamente do árabe, vocês podem encontrar vários contos eróticos. E em vários deles existe uma referência erótica, evidentemente, a essa parte do corpo feminino, né? Os árabes, eles tinham, nesses textos, eles têm um detalhamento do corpo feminino, não somente feminino, do corpo masculino também. Eles passam, às vezes, várias páginas descrevendo o corpo do personagem ou da personagem. E, evidentemente, quando eles descrevem o corpo feminino, há uma referência a essa perversão ocidental. E outra obra também, que eu acho exemplar, essa dessa vez não da literatura árabe, mas da literatura hebraica, é a Bíblia, né? A Bíblia, mais especificamente no Antigo Testamento, na Bíblia cristã, ele, na verdade, foi herdado do Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né? E no Tanakh tem um livro, né? Assim são conhecidos as partes da Bíblia como livros. Tem um livro que é o Cântico dos Cânticos, cuja autoria é atribuída ao rei Salomão, mas que os estudiosos dizem que, na verdade, ele foi elaborado antes da época em que teria vivido esse personagem. O Cântico dos Cânticos é um longo poema, muito, muito belo, cheio de passagens alegóricas, metafóricas,
onde dois personagens, né, é um casal heterossexual, um homem e uma mulher, os dois se alternam, né, fazendo referências um ao outro. E tem também um coro que pontua esse diálogo entre os dois. Né? É um livro da Bíblia singular, porque ele é o único livro que não faz nenhuma referência religiosa. Né? Ele não trata de nenhum tema religioso. Na verdade, ele trata do amor no sentido erótico, no sentido físico. Apesar de que, se vocês lerem uma Bíblia cristã, vocês vão encontrar uma interpretação dizendo que é uma linguagem alegórica, que, na verdade, quando o homem elogia a amada, é o devoto elogiando a igreja, mas a gente não acredita nisso, né? A gente sabe que é um relato erótico, onde também existem várias referências ao corpo feminino e que elogiam justamente, né, os seios, quando o personagem masculino fala da sua amada. Então, não existe essa leitura ignorante que diz que os homens ocidentais são os perversos, né, que desvirtuam esse corpo puro, né, da mulher. Essa ideia de um corpo natural, de um corpo mais próximo da natureza, né, eu acho, inclusive, ofensiva, porque é como se a pesquisadora estivesse afirmando que as mulheres dessas tribos elas estão fora da linguagem, né? Porque, para nós que somos seres da linguagem, as partes dos nossos corpos não têm finalidades naturais, né? Porque os nossos corpos eles tiveram as suas finalidades supostamente naturais, supostamente não, naturais, biológicas, nesse sentido, eles tiveram as finalidades das suas partes alteradas pela linguagem. Né? A linguagem altera essas partes do corpo. E o mais patético nessa história toda, creio eu, é você ver alguém, né, que supostamente quer transmitir, porque eu acho que é essa a intenção, né, quer transmitir uma visão progressista em defesa das mulheres, na verdade, se utiliza de uma noção de finalidade natural, que é uma noção eminentemente religiosa. Na verdade, é uma noção que há muitos séculos ela é utilizada por grupos religiosos para discriminar e condenar práticas sexuais, que seriam as práticas que supostamente se desviariam da finalidade natural. Né? Então, essa noção de finalidade natural é usada até hoje, no presente, por grupos ultra-religiosos e ultraconservadores, reacionários mesmo, que condenam práticas sexuais, sobretudo a homossexualidade e a homossexualidade masculina, que é taxada de prática de sodomia, que é o pecado condenado na Bíblia, ou seja, a utilização do corpo com a finalidade desviante da natureza. Então, é patético você ver uma pessoa utilizar um argumento ultra-reacionário, que supõe que nossos corpos têm finalidades naturais, um argumento que é usado para discriminar e para perseguir pessoas que adotam práticas sexuais que esses grupos religiosos consideram pecaminosas, e a pessoa não se dá conta, isso é que é pior, não se dá conta que ela está empregando um argumento que é um argumento que contraria os próprios princípios que ela quer defender. Né? Para mim, isso só tem um nome. Vocês me desculpem, mas só existe um nome para isso, que é imbecilidade. Né? É preciso ser muito imbecil para poder defender que os corpos dos seres humanos, ou dos falaceres, melhor dizendo, têm finalidades naturais. Essas funções naturais são encontradas nos animais, que são movidos pelo instinto. Né? Os animais não são movidos pela pulsão, como nós.
Por isso, podemos falar de finalidades naturais para os corpos dos animais, mas não para os corpos dos falaceres. Eu cito, então, o que diz Colette Soler no Em Corpo do Sujeito, onde Soler diz: então, na psicanálise, o corpo que devemos conhecer, se seguimos o ensino de Lacan, é a hipótese mais convincente, é um efeito da linguagem. Isto quer dizer que a linguagem toca o organismo, o desnatura, o modifica. Charles Melman é quem define muito bem essa desnaturação do corpo por efeito da linguagem. Eu cito Melman. Está aí o paradoxo maior que Freud introduziu no início de sua atividade, de seu ensino, e que, devo dizer, nos dedicamos regularmente a descartar, a deixar de lado. De saída, pois, com o complexo de Édipo. Esse traço notável concerne ao fato de que os nossos pensamentos são organizados, são estabelecidos a partir da perda de um objeto querido, do luto de um objeto querido. O problema é que o funcionamento, dessa vez, não apenas psíquico, mas, eu diria, o conjunto do organismo, mostra que os orifícios do corpo obedecem a uma erotização que é, já, muito mais surpreendente do que o que pode se referir simplesmente ao funcionamento sexual, ao desejo sexual. Pois o que chocou, evidentemente, os primeiros analistas, a partir do que seus pacientes vinham lhes contar no divã, foi constatar que os orifícios do corpo respondiam não apenas a uma função natural específica, mas estavam eles mesmos eminentemente erotizados, e essa erotização podia agir de forma a contrariar o funcionamento do orifício. Então, essa erotização das funções que seriam originalmente de caráter estritamente orgânico, ela ilustra que o nosso corpo não é um corpo natural, não é um corpo que está na natureza. Observem também, eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe, que o autor não está dizendo que existem nos nossos corpos, nos corpos dos falaceres, existem funções naturais, orgânicas, de um lado, e funções que seriam pulsionais do outro lado. O que ele está dizendo é que, na verdade, essas duas funções se entrecruzam, uma interfere na outra. Ou seja, a pulsão interfere no que seria o funcionamento natural. Ele se refere aos orifícios, porque ele está se referindo, evidentemente, aqui a pulsão que trata da oralidade e que trata da analidade. Então, por isso, há uma interferência que faz com que, por exemplo, sejamos atrapalhados, muitas vezes, no funcionamento que seria propriamente orgânico por uma interferência da pulsão. Eu cito aqui Melman, mais uma vez, em outra referência, mas que diz respeito a esse mesmo tema. Essa erotização pode ocorrer ter sido mal conduzida, não é? E é, então, preciso que, para o funcionamento, a realização de nossas necessidades, uma vez que é o mesmo orifício para as necessidades e para os desejos, é preciso uma erotização correta, feliz, para que as necessidades possam igualmente se satisfazer. Não vou me engajar na patologia oral, nos problemas da alimentação, nos problemas da defecação, etc. Então, Melman se refere aqui, como ele diz, a toda uma patologia oral, né? Nós nos lembramos aqui da anorexia, da bulimia, onde o orifício, no caso, a boca, não cumpre a sua finalidade natural, que seria garantir a alimentação para a sobrevivência do organismo. E também toda a patologia ligada à analidade,
né? A constipação, a chamada prisão de ventre, tudo que diz respeito a esse funcionamento atrapalhado, né, do organismo, como eu disse, onde a pulsão interfere sobre as funções naturais. Eu chamo a atenção também, quando eu falo em pulsão, né, eu trouxe à baila esse conceito aqui, nós escutamos muitas vezes dizer que o nosso corpo é um corpo pulsional, né? Isso é verdade, né? Eu já escutei isso inúmeras vezes, eu já falei isso inúmeras vezes, vocês também. Porém, o que eu chamo a atenção é que não é suficiente afirmar simplesmente isso, né? Nosso corpo é um corpo pulsional, né? Não basta você colar, né, esse atributo pulsional, né, ao substantivo corpo e dizer corpo pulsional como se isso explicasse tudo. Não, não explica. Não explica. É necessário explicar o que é um corpo pulsional. Como é que a pulsão interfere sobre o corpo, sobre o organismo, melhor dizendo, né? Como é que ela desnatura esse organismo, como se refere muito bem Soler. Então, Charles Melman nos lembra uma das consequências dessa interferência da pulsão sobre o organismo. Essa consequência, a consequência mais imediata, é que nós não temos um objeto sexual preciso, localizável e predeterminado, como os animais têm. Então, eu cito Melman, mais uma vez, outra referência. As referências depois, né, vocês vão ficar sabendo. Diz Melman, o animal tem a felicidade de saber, sem nenhuma fadiga, sem nenhuma dificuldade, quais são os objetos do seu desejo. Ele sabe reconhecer as formas do parceiro sexual. Todo mundo pode observar que a realização de suas necessidades, de seus apetites, é extremamente limitada, que em nenhum momento o animal tem esse tipo de excesso, de exagero, esse aspecto voraz que pode ter para nós e que a própria sexualidade do animal é ordinariamente reduzida a fases bem curtas, com, insisto, ainda aí, um parceiro perfeitamente identificado e, portanto, condutas no espaço que não necessitam mais aprendizado, deliberação, livre-arbítrio ou vontade. Fim da citação. Então, o que Melman chama a atenção é que a vida sexual dos animais, como ele diz, não tem nenhum tipo de excesso, né? E é muito restrita, ao contrário do que a gente pensa. Às vezes circulam justamente na internet alguns vídeos, né, que mostram a vida sexual dos animais e as pessoas têm ideia de que os animais fazem muito sexo. Não! Os animais passam a maior parte do tempo ou garantindo a sua sobrevivência, né, buscando alimentação, ou fugindo de predadores, quando são animais que são predados, ou no caso dele ser um predador que está no topo da cadeia alimentar, quando ele não precisa garantir a sua alimentação, normalmente ele dorme, ele repousa, né? O sexo, na verdade, ocupa uma faixa de tempo muito curta na vida dos animais. Dura o período do cio e nada mais do que isso. Então, nós frequentemente escutamos no nosso meio, no meio psicanalítico, comparações entre a sexualidade dos seres da linguagem e a vida sexual, a conduta sexual dos animais. E geralmente são comparações que tendem a valorizar a sexualidade dos falaceres, né? Os animais seriam justamente determinados pelo instinto. Nós não. Nós teríamos uma sexualidade mais livre, porque é uma sexualidade que é determinada pela pulsão. Na verdade, essa comparação, ela é, para dizer o mínimo, ela é muito simplista, ela é incorreta, porque, primeiro, o termo livre aí não se aplica, porque para Lacan não se trata de uma liberdade, né? E ele sempre chamou a atenção, desde o início do seu ensino,
é que o desejo, isso foi uma coisa que Lacan frisou muito nos anos 50, até o início dos anos 60, que o desejo é algo que se distancia ou entra em contradição com o eu, com o ego. E o desejo sexual, especificamente, né, o desejo na acepção de desejo sexual, porque há outras acepções de desejo, né, em Lacan. Eu lembro para vocês o seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, onde Lacan fala do desejo, e ele fala de vários tipos do desejo, que não necessariamente tem a ver com o desejo sexual. Mas no caso específico do desejo sexual, é importante lembrar que ele muitas vezes entra em contradição com aquilo que o sujeito conscientemente afirma querer, né? Então não se trata de uma liberdade, né? O sujeito não é livre. E depois eu lembro, né, um aspecto muito, eu diria, muito desagradável, que é o fato de que os animais, na sua vida sexual, eles não conhecem 2 coisas, que são a insatisfação e a infelicidade. Quem conhece a insatisfação e a infelicidade associadas ao sexo não são os animais, né? É a nossa espécie. Então, dizer que nós estamos em vantagem em relação aos animais não é bem assim, né? Vamos ser sinceros, a vida sexual dos animais, né, restrita, limitada, como o Melman nos lembra, mas ela não é nem satisfatória e nem conhece momentos de infelicidade. Eu cito aqui Colette Soler. No fundo, a pulsão opera entre o um e o outro. Um e outro escritos com letra maiúscula. Mas ela deixa o sujeito no um. Dito de outro modo, o gozo pulsional não é gozo do outro, no sentido objetivo do de. Bem ao contrário, ele torna esse gozo do outro perfeitamente problemático. Então, Soler aqui está se referindo ao que nós comentamos na aula sobre os gozos, né? A expressão gozo do outro no sentido objetivo, no sentido de gozar do outro, né? Então, nós não estabelecemos uma relação com o outro, com o parceiro ou com a parceira, porque a pulsão não consegue estabelecer essa relação. É esse o paradoxo da pulsão, né? Eu lembro para vocês uma citação de Lacan que eu trouxe já aqui, eu acho que já na segunda aula, é uma citação que Soler gosta muito, onde Lacan define esse movimento da pulsão em direção ao outro, que Lacan escreve o outro com O maiúsculo. Diz Lacan, no seu artigo Posição do Inconsciente, que é um artigo de 1960, que está nos escritos. Não há acesso ao outro do sexo senão através das chamadas pulsões parciais, onde o sujeito busca um objeto que lhe reponha a perda de vida que lhe é própria por ele ser sexuado. Fim da citação. Então, qual é o paradoxo da pulsão que eu me referi? É porque, ao mesmo tempo que, como diz Lacan, não há acesso ao outro do sexo senão através das pulsões parciais, ora, esse acesso, na verdade, não se dá, porque no mesmo movimento que a pulsão se dirige ao outro do sexo, ela não toma esse outro na sua totalidade. Então, ela não constitui uma relação no sentido do rapport, né, que Lacan se refere quando ele fala da relação sexual, rapport sexual. A pulsão não faz rapport. Então, por isso, Soler extrai daí a seguinte conclusão. Eu cito Soler. Ela, a pulsão, estabelece uma relação, não com o outro, com o maiúsculo, mas com alguma coisa outra, dessa vez sem maiúscula, que é o objeto A. Fim da citação. Então, vocês estão vendo aí com que a pulsão estabelece uma relação. A pulsão só permite o acesso a partes do corpo do outro, ou do corpo que simboliza o outro. Eu cito aqui essa frase de Lacan no seminário 20, no seminário Ancor,
quando ele fala do gozo do outro, do gozo do corpo que simboliza o outro, né? Esse gozo, na verdade, é de partes do corpo. Essas partes, justamente, como Lacan frisa, o gozo não toma o corpo do parceiro do sexo na sua totalidade. E, mais uma vez, eu cito Lacan, no Seminário 20, gozar tem esta propriedade de ser, em suma, o corpo de um que goza de uma parte do corpo do outro. Então, essas partes do corpo do outro que servem ao gozo são justamente as partes que encarnam o objeto A para o sujeito. Esse objeto que não é um objeto natural, é um objeto inatural. Não é predeterminado pelo instinto, né? É um objeto que vai conferir um valor erótico às partes do corpo que naturalmente não têm um valor erótico, mas elas passam a ter porque o objeto A confere esse valor a essas partes. Ora, isso dá margem a uma discussão muito antiga, né? É uma discussão chata, que eu já, às vezes eu penso que ela está datada, já terminou, aí novamente eu vejo que ressurge através de algum autor, que é essa discussão sobre a materialidade ou a imaterialidade do objeto A, né? Porque se discute, né? Afinal, o objeto A é um objeto perdido, né? Ele é um objeto que é uma pura falta, ou é um objeto, como no caso dessas partes do corpo, um objeto que possui uma materialidade, um objeto que o sujeito pode encontrar na realidade, né? Objeto tangível, objeto que pertence ao campo das percepções, né? Nós encontramos em Lacan citações que dão margem às duas acepções do objeto A, como objeto imaterial e como objeto material. No seminário 10, que é o seminário da angústia, é um seminário muito importante para quem quer estudar o objeto A, é um seminário praticamente dedicado ao objeto A, não que ele não fale de outros temas, porque Lacan fala de tudo, mas é um objeto onde ele aborda bastante o objeto A. Ele diz, fala Lacan, na intencionalidade do desejo, que deve ser distinguida dele, esse objeto deve ser concebido como a causa do desejo. Para retomar minha metáfora de há pouco, o objeto está atrás do desejo, né? Atrás do desejo, Lacan quer dizer, não é que existe um desejo já dado, né? Que essa é a concepção filosófica. Existe o desejo, né? O desejo é algo que brota, né? Por assim dizer, e o desejo vai em busca dos objetos do mundo, da realidade. Não, Lacan inverte. Lacan diz, não, primeiro existe o objeto. O objeto está atrás do desejo, como ele diz, está antes, né? O objeto causa o desejo. Então, primeiro o objeto causa, depois a sua causa, que é o desejo. E na outra ponta, né, acrescenta Solé, estão os objetos do mundo, estão os objetos que o sujeito procura no mundo. Ele próprio, Lacan, ele elaborou uma lista desses objetos, né? Não do objeto causa, mas dos objetos que o sujeito procura no mundo. E é interessante comparar as primeiras listas que Lacan elaborou do objeto A, como, por exemplo, no texto que consta dos escritos, subversão do sujeito, subversão do desejo, porque essas listas são muito maiores do que a sua lista final, né? Que ele foi enxugando a lista até chegar a uma concepção mínima de 4 objetos, né? Que se superpõem aos objetos pulsionais, que são o objeto oral, o objeto anal, o objeto escópico e o objeto invocante. Mas antes disso, ele testou vários objetos nessa lista. E é interessante ver, eu acho interessante ver, não o que sobrou, mas o que ele foi eliminando. Por exemplo, eu acho muito importante ver que um objeto que consta dessas primeiras listas, ele foi totalmente eliminado, que é o falo imaginário, né?
Isso daria margem a uma ótima discussão. Por que Lacan eliminou o falo imaginário da sua lista dos objetos A? No meu entendimento, na minha leitura, é porque o falo, mesmo na dimensão imaginária, o falo remete sempre ao significante. E o significante não pode ser igualado ao objeto A. Mas qual seria, eu pergunto a vocês, qual seria a relação entre o objeto causa, esse objeto imaterial, que é a causa do desejo, e os objetos que estão no mundo e que têm um valor de objeto A para o sujeito? Qual a relação? Lacan comenta no Seminário 11, o Seminário dos 4 Conceitos Fundamentais. Em todo caso, o que força a distinguir essa satisfação do puro e simples autoerotismo da zona erógena é esse objeto, que confundimos muito frequentemente com aquilo sobre o que a pulsão se refecha. Este objeto, que de fato é apenas a presença de um cavo, de um vazio, ocupável, nos diz Freud, por não importa que objeto, e cuja instância só conhecemos na forma de objeto perdido A minúsculo. O objeto A minúsculo não é a origem da pulsão oral. Ele não é introduzido a título de alimento primitivo. É introduzido pelo fato de que nenhum alimento jamais satisfará a pulsão oral, senão contornando-se o objeto eternamente faltante. Então, vocês observem que aqui Lacan frisa o objeto na sua condição de faltante. Eu acho muito interessante, não sei se vocês prestaram atenção no termo cavo, né? Esse termo cavo eu acho muito bom para definir o objeto A. O cavo, vocês sabem, é uma concavidade, né? É como a moça, que é outra palavra muito, muito interessante, porque na nossa língua, na língua portuguesa, moça deriva, etimologicamente, ela deriva da palavra latina para mordida, né? A moça é aquela concavidade que fica se vocês repousam a cabeça num travesseiro, não num travesseiro de espuma, né? Porque o travesseiro de espuma ele volta à sua forma, mas num travesseiro de outro material que não seja espuma, e fica aquela concavidade que mostra que ali esteve um objeto, mas não está mais, né? Então a moça é esse molde, é o cavo, né? É o vazio. E eu penso, né, que imaginariamente, né, eu sei disso, mas nós podemos formar essa imagem de que os objetos que o sujeito busca no mundo, os objetos que ele busca na realidade, são os objetos que ele acha que podem preencher esse cavo, essa moça. São os objetos que vão obturar essa concavidade. São aqueles que têm um valor de objeto A para ele. Eles seguem o molde do cavo, né? Melman é quem define, na minha opinião, muito bem essa dupla acepção do objeto A. O objeto A enquanto falta e o objeto A enquanto objeto material que vem preencher essa falta. Eu cito Melman, mais uma vez, outra referência. Diz ele: vocês têm, evidentemente, o direito, nesse ponto, de objetar que esse famoso objeto, será que é preciso compreendê-lo como sendo, de algum modo, um lugar, um puro lugar vazio, um furo, aquele que, por exemplo, o simbólico estabelece? Ou então, já que vocês falam dele como objeto, não será preciso compreendê-lo como transubstanciado? Será que ele não poderia ter algum corpo? Tomá-lo assim é ceder à nossa tendência positivista, isto é, justamente obsessiva de todos nós, já que é em estado de puro furo que ele se isola, que ele chameja, que ele fulgura como causa do desejo. Mas sabemos também que nesse puro furo o sujeito vai engajar, como Lacan nos faz notar, tal ou qual apêndice do seu corpo, e que, por isso,
esse objeto vai efetivamente tomar alguma substância. Então, não experimentemos como uma dificuldade o fato de que possamos ser levados a falar como se fosse de um objeto, de algo que revela de maneira inaugural não ser senão um puro lugar, mas que já vale como objeto, pois é originário de um mais de gozar. Fim da citação de Melman. Então, eu cito Lacan também, mais uma vez, no Seminário 10, A Angústia. No Seminário 10, Lacan dá o exemplo de duas santas da Igreja Católica, Santa Luzia e Santa Ágata. Essas santas são mártires da Igreja, quer dizer, mártires são aqueles santos que sofreram martírio, né? Sofreram violências nos seus corpos. E no caso de Santa Luzia e Santa Ágata, partes dos seus corpos foram amputadas, né? Santa Luzia foram os olhos, por isso que ela é a padroeira da oftalmologia, de tudo que se refere às ciências que cuidam dos olhos. E Santa Ágata, eu não sei de que ela é padroeira, mas ela teve amputados os seios, né? E ele chama esses objetos, essas partes do corpo amputadas, de objeto A. Ele diz: quando lhes falei dos seios e dos olhos, a partir de Zurbarán, Zurbarán é um pintor, né? Luzia e Ágata, será que vocês não se impressionaram com o fato de esses objetos A se apresentarem ali sob forma positiva? Fim da citação de Lacan. Então, Lacan nos fala aqui observem bem, ele nos fala aqui que o objeto A pode se apresentar de forma positiva, positivada, quer dizer, que ele toma corpo. Eu acredito que essa forma positivada do objeto A pode se aproximar da dimensão do imaginário, no sentido de que o imaginário, no final do ensino de Lacan, no noborromeano, o imaginário é a dimensão da consistência, do que consiste. E Lacan vai dizer que essa é uma propriedade do corpo, né? O corpo consiste. Melman, então, vai tomar a lista dos objetos A, postulada por Lacan, e vai se perguntar o que nos permitiria classificar esses objetos como perdidos. A resposta que ele dá é muito esclarecedora, prestem atenção. Eu cito Melman. Observemos que esses 4 objetos, as fezes, a placenta, a voz, o olhar, observem vocês, aí sou eu falando. Observem que Lacan, no lugar do seio, ele coloca a placenta, porque numa dessas listas, né, Lacan colocou a placenta em vez dos seios. Podem ser considerados como partes do corpo, e quanto à placenta e às fezes, como nomeadamente partes reais do corpo. Mas quem nos permite dizer que tais objetos bem reais são objetos perdidos? Qual é o sentido da relação desses objetos com essa qualidade particular que eles teriam de serem objetos perdidos? Pois, afinal, a voz é eminentemente presente, do mesmo modo que o olhar. Bem, a placenta marcou o momento inaugural da organização da vida. Os excrementos, não se vê bem o que há de especialmente perdido. Então, qual é o sentido de tal afirmação? O sentido dessa afirmação prende-se ao seguinte: não há, na realidade, nenhum objeto que possa vir nos garantir quanto a uma conformidade dos desejos do sujeito com o grande outro, pelo fato muito simples de que, se primordialmente a mãe veio encarnar esse grande outro, trata-se de uma encarnação suficientemente transitória para nos lembrar que, no grande outro, não há ninguém, nem para nos atender, nem para nos prescrever ou designar o que seria esse objeto que assegurasse nossa conformidade com o seu desejo. Então, vocês estão vendo que Melman coloca que o que foi perdido foi essa relação com o grande outro. Foi perdida.
No seminário 10, a angústia, Lacan fala da importância desse objeto A como objeto das trocas entre a mãe e o bebê, que, nesse caso, representa para ele o lugar do grande outro. E Lacan observa o seguinte, que não existe um desenvolvimento natural da pulsão oral para a pulsão anal, como acreditavam os pós-freudianos. Os pós-freudianos acreditavam que a gente passava da pulsão oral para a pulsão anal por um desenvolvimento natural. E Lacan vai dizer que não, que o que se dá são viradas na pulsão. Viradas na pulsão, porque na pulsão, viradas na demanda, porque na pulsão oral, a demanda é demanda do bebê dirigida ao outro, à mãe que representa esse outro. Então, é uma demanda ao outro. Já na pulsão anal, há uma virada da demanda. Dessa vez, é a demanda do outro, a mãe, dirigida ao bebê, demandando o objeto fezes, que para ela é sinal da saúde do bebê. Diz Mustafa Safwan. Eu trouxe a propósito essa citação de Mustafa Safwan, que nem precisava. É muito boa, mas não era necessária. Mas eu trouxe para prestar minha pequena homenagem a esse grande mestre da psicanálise que faleceu há poucos dias, com 99 anos de idade, quase centenário, né? E que eu tive a honra de publicar um artigo dele, publicado pela Ali, sobre o grafo do desejo de Lacan, e tive essa oportunidade rara também de escutá-lo falando aqui na Bahia. Diz Mustafa Safwan, a causalidade desta falta se enraiza em uma perda, ou mais precisamente num corte real, aquele do objeto da demanda ao outro, no caso do objeto oral, e aquele do objeto da demanda do outro, no caso do objeto anal. Fim da citação. Então, essa troca, onde um cede ao outro o objeto demandado, é a essa troca que Melman se refere quando ele diz que se trata de uma relação que foi perdida. É ela que foi perdida, essa relação de troca. E que o sujeito vai guardar uma nostalgia dessa relação, diz Melman. Eu cito mais uma vez Melman, outra referência. Por que a mãe é um grande outro para o filho? Porque é dela que ele recebe sua mensagem e, portanto, ele a coloca no lugar do grande outro. E se o filho evoca por muito tempo a saudade desse fato, é porque ele imagina ter com o grande outro uma relação perfeita, bem-sucedida. Ele lhe dá o que a mãe quer, o que ela pede. Há, assim, uma cumplicidade que se estabelece entre a mãe e o filho, que deixa saudade de uma época na qual o sujeito realizou o essencial de seu voto, quer dizer, o acordo com o grande outro, e ele vai guardar sempre saudade disso. Então é isso que é perdido, né? É perdido esse objeto porque, por mais que o sujeito procure, ele nunca vai encontrar um objeto que garanta perfeitamente um acordo entre ele e o grande outro. Mas ele vai continuar justamente procurando. Bom, chegamos a um ponto que é aquele ponto que vocês devem estar se perguntando. Não, tudo bem, né? Tudo isso é muito interessante, é um ótimo tema, né, da teoria lacaniana, tem muito a ver com a clínica, mas o que é que isso tem a ver exatamente com o tema deste seminário, que é a feminilidade na psicanálise, né? É justo vocês se perguntarem isso, porque a relação do objeto A com o tema da feminilidade não é uma relação evidente por si, né? Então é justo que a pergunta exista, que a pergunta seja colocada. E cabe a mim justamente fazer esse esforço para demonstrar que existe uma relação, né? Então eu vou lembrar para vocês das fórmulas da sexuação que nós estudamos na aula passada, e eu vou trazer
uma imagem resumida do quadro das fórmulas, que eu vou pedir para a Anne projetar, uma imagem onde foi retirada a parte das fórmulas, ficou somente aquela parte, a parte de baixo do quadro. Essa parte aqui, isso. Essa parte inferior do quadro, das fórmulas, para vocês terem uma ideia melhor. Que Colette Solé se refere dizendo que essa parte do quadro, ela trata da relação sexual, e o termo que ela usa em francês é relation, e não rapport, né? Porque rapport diria respeito à proporção, enquanto que aqui é relação no sentido de relação sexual estrito sensu, né? Da cópula, do ato sexual. E vocês observem que há nesse quadro essa seta, né, que sai do sujeito barrado no lado que Lacan nomeia como lado masculino e vai em direção ao objeto A, situado no lado que ele nomeia como lado feminino. E o que é que essa seta nos mostra, né? Para quem tem um mínimo conhecimento da teoria lacaniana, é possível visualizar logo de início a fórmula da fantasia criada por Lacan, onde no lugar do famoso losango da punção, ele coloca uma seta, né, indicando uma relação do sujeito ao objeto A, mas onde nós podemos ver a fantasia. E ele próprio indica que essa leitura não é uma leitura equivocada. Ele mesmo tem essa intenção de chamar a nossa atenção para a presença da fantasia. Eu cito Lacan no Seminário 20. Esse S barrado só tem a ver, enquanto parceiro, com o objeto A, inscrito do outro lado da barra. Só lhe é dado atingir seu parceiro sexual, que é o grande outro, por intermédio disto, de ele ser a causa de seu desejo. A este título, como o indica Alhures em meus grafos, a conjunção desse S barrado e desse A, isso não é outra coisa senão fantasia. Né? Agora, vamos entender o que é que Lacan quer dizer. Né? O que é que significa ele escrever a fantasia em uma relação do sujeito, numa posição aqui masculina, dirigindo-se ao objeto causa do seu desejo no campo feminino. Lembremos, então, que esse objeto A é um objeto único para cada sujeito. Né? Apesar da lista ser uma lista, digamos, universal, cada sujeito tem a sua relação muito particular com esse objeto, né? E que se faz através da conjunção e da disjunção, que são representadas por Lacan na fórmula da fantasia pelo losango da punção. No Seminário 11, que eu cito mais uma vez, Lacan diz, falando sobre o objeto e a fantasia. Eu cito Lacan. A fantasia é a sustentação do desejo. Não é o objeto que é a sustentação do desejo. E Lacan vai prosseguir um pouco mais adiante, cerca de uma página depois dessa referência, ele continua falando da fantasia e do objeto. Mas o objeto do desejo, no sentido comum, é ou uma fantasia, que é, na realidade, a sustentação do desejo, ou é um logro. Fim da citação de Lacan. Então, quando Lacan se refere ao objeto do desejo, como ele diz, no sentido comum, o objeto do desejo, no sentido comum, são os objetos que o sujeito encontra no mundo. Esses objetos que o sujeito encontra no mundo, diz Lacan, eles são fantasia. Eles permitem escrever a fantasia do sujeito. E ele torna a abordar esse tema na sua entrevista para a televisão, cujo texto está nos outros escritos, né, com título justamente de televisão. Eu cito aqui, mas eu cito, vejam bem, eu cito uma tradução que circulou, foi publicada pela Jorge Zahar, pela editora
dos escritos e dos outros escritos, assim como dos seminários, é uma tradução de Antônio Quinet, que circulou nos anos 90, antes, portanto, da publicação dos outros escritos. Há um pequeno detalhe que me faz escolher essa tradução e não a tradução que está nos outros escritos. Eu leio para vocês. Ela, a mulher, se presta antes à perversão que eu sustento como sendo a do homem, o que a conduz à mascarada, que se conhece, e que não é a mentira que os ingratos, ao colarem no homem, lhe imputam. Antes, para o que der e vier, de preparar-se para que a fantasia do homem nela encontre sua hora da verdade. Fim da citação. Eu comento com vocês porque essa citação, como costuma acontecer nos textos, né, que Lacan publica, que são escritos e não transcrições de suas falas, ela possui uma linguagem mais rebuscada. Ora, o que é que Lacan está dizendo aqui? Primeiramente, ele critica a imputação feita às mulheres ao longo de séculos, né? Ao longo de séculos, que se acusa as mulheres de serem dissimuladas, né? Mentirosas, falsas. E Lacan está dizendo aqui que a mascarada feminina, a mascarada, como ele chama, que diz respeito à conduta, ao comportamento, como vocês viram, a mascarada não é uma mentira, não é um fingimento, como acusam esses que ele chama de os ingratos, né? A mascarada feminina não é uma mentira, é antes uma disposição, né? Esse para o que der e vier, né? É uma disposição, é uma adequação da mulher à fantasia do seu parceiro, fantasia a qual ela confere a possibilidade de chegar ao que ele chama a sua hora da verdade. Ora, o que é isso? A hora da verdade da fantasia. É porque, como ele está dizendo aqui, o encontro com uma mulher que supostamente contém o objeto A, é uma suposição do homem, que ela contém esse objeto. Esse encontro com a mulher é o momento em que a fantasia do homem chega o mais próximo possível do que seria uma realização. Não que o homem encontre, vou colocar aqui entre aspas, não que ele encontre o objeto A, porque o objeto A, como nós vimos, né, ele é uma pura falta, é o cavo, né? Mas ele vai chegar o mais perto possível do que seria, na realidade, algo que tem para ele o valor de objeto A. Seriam essas substâncias episódicas. E daí, então, a euforia, né, o estado quase que de hipomania que muitas vezes toma aquele que acha que chegou perto do seu objeto A. Só que Melman comenta que essa proximidade com um objeto que na realidade possa ser muito semelhante a esse cavo, a esse objeto causa, isso pode ser algo nada agradável, porque, como diz Melman, o sujeito ele se sustenta justamente como desejante porque o objeto é faltante, né? É por isso que ele causa o desejo. Ele causa o desejo enquanto ele é faltante. Se o sujeito materializa o objeto, né, ele corre o risco de experimentar, o sujeito, de experimentar uma despersonalização, um estado semelhante a um surto psicótico. Lembrando também que tudo que nós falamos até aqui, até esse momento, diz respeito à fantasia do homem. Né? Tudo, né? Todos esses comentários sobre o objeto A se referem ao objeto A do homem, o objeto A dele. Né? Não é porque ele está no lado feminino, como vocês observam, que realmente a mulher contém esse objeto. Né? Essa inscrição do objeto A feita no campo que Lacan denomina feminino, essa é uma suposição do homem. Né? O sujeito, do lado masculino, supõe que a mulher
porta, que a mulher contém esse objeto. Essa é uma suposição. Então, na verdade, a fantasia, né, a fantasia que se estabelece aí é a fantasia dele, do parceiro homem, não é a fantasia dela. O objeto também é o objeto dele, porque ela, a mulher, não faz a mínima ideia do que seja esse objeto A que o homem lhe atribui, né? Ela não tem a mínima ideia do que ele está pensando para acreditar que ela tem esse objeto, né? Essa é uma suposição inteiramente masculina. Bom, Bellman vai dizer, então, que para que essa fantasia tenha uma possibilidade de alcançar a sua hora da verdade, para usar a expressão de Lacan, é preciso que a mulher concorde em fazer semblante, como se diz de uma forma afrancesada, né? Forçando a nossa sintaxe, que a mulher faça semblante, ou que ela represente esse objeto para o homem. Eu cito Bellman. Ela é convidada a se organizar como sendo representante de um objeto A, que é o que é o de um parceiro. E porque sua inteligência, sua sutileza lhe permitem entendê-lo o bastante para vir representá-lo, figurá-lo para ele, se esse parceiro a interessa. Mas esse objeto A não é o dela própria, é o objeto A que a distribuição da fantasia e que a relação com um parceiro vem estabelecer. Com esse convite sempre possível, que nem sempre é realizado, é claro, a que uma mulher consinta em, se estiver de acordo, vir representar esse objeto A. Então, vocês observem que não é nada simples, porque se, como diz Bellman, é preciso que a mulher concorde, né, que ela esteja interessada nesse parceiro para fazer esse jogo de representar esse objeto A, que é o objeto da fantasia dele, do parceiro. Então, mesmo ela sabendo que esse objeto A é uma criação dele, né, se ela estiver interessada no parceiro, ela pode fazer esse jogo de representar esse objeto, né? Mas ela pode também recusar. Ela pode também recusar, e um dos motivos da recusa poderia ser não somente ela não estar interessada no parceiro, ela pode até estar interessada, mas o motivo seria de que esse lugar, o lugar de objeto, é um lugar que desperta, que suscita a angústia ante o desejo do grande outro. E Lacan, no seu seminário 10, se dedica bastante, é um seminário sobre angústia, né? Mas como eu já disse, que fala bastante do objeto A, ele vai falar justamente da angústia frente ao desejo do outro. E ele vai dizer que a mulher é mais susceptível à angústia do que o homem. Por quê? Porque um dia, na sua infância, ela foi realmente tomada por essa angústia quando ela foi o objeto materno, o objeto da sua mãe. E que essa posição de objeto do desejo do homem reativa nela essa posição inicial de angústia. A respeito disso, a psicanalista Cecília Hopen assim define: oferecendo-se a esse desejo masculino, entretanto, ela não sabe o que ela é nesse desejo, pois ela teve que, como todo humano, fazer a escolha de renunciar a representar o objeto do desejo do grande outro primeiro, a mãe, para poder se constituir como sujeito da fala. Aceitar-se como tal para o desejo do homem é, pois, retornar à posição de objeto do desejo. E essa estranheza não é sem angústia, uma angústia que é, entretanto, menor quando ela já realizou essa posição na relação com seu pai. Fim da citação de Cecília Hopen. Então, devemos nos deter na análise dessa formulação de que a mulher representa ou faz semblante de objeto A para o homem. Primeiramente, eu queria
esclarecer um mal-entendido muito comum, feito certamente não por vocês, que são pessoas inteligentes, mas por pessoas que entendem errado a teoria psicanalítica e que aproximam essa posição da mulher como objeto do homem, do desejo masculino, com a noção que aparece na linguagem corrente quando se diz que o homem trata uma mulher como objeto, né? O que ele faz uma objetificação da mulher, né? Ora, são duas coisas completamente diferentes, né? O que Lacan está dizendo é que a psicanálise descobriu, ou melhor, que ela deu forma teórica a isso que já se sabia intuitivamente, que o desejo não se dirige a uma pessoa, o desejo se dirige a um objeto. Ele é causado por um objeto e se dirige a um objeto. Assim também o gozo não é o gozo de uma pessoa, de um indivíduo, né? Como diz Lacan, o gozo é de uma parte do corpo do outro. Então, desejo e gozo não se dirigem a indivíduos, se dirigem a objetos, né? Então, nesse sentido, todos nós, eu digo todos nós, enquanto homens, enquanto mulheres, no âmbito do desejo e do gozo, somos todos tomados enquanto objetos, né? Não é a mulher, né, como no senso comum, a mulher que é a mulher objeto. Todos nós, homens e mulheres, no âmbito do desejo e do gozo, nós somos objetos, porque nós emprestamos partes dos nossos corpos para serem desejadas e gozadas no jogo erótico. Então, não existe essa história de que a psicanálise está objetivando a mulher, né? Desejo e gozo, insisto nesse ponto, se dirigem a objetos. O que se dirige a um sujeito não é o desejo. O que se dirige a um sujeito não é o gozo, é o amor, né? É o amor que se dirige a um sujeito. É por isso que há um outro equívoco, dessa vez é um equívoco de alguns psicanalistas, até de pessoas muito inteligentes, pessoas com grande conhecimento da teoria psicanalítica, mas que às vezes deixam escapar esse equívoco, né? Que o amor se dirige ao objeto A. Não, não. Né? Pode verificar em Lacan, o amor se dirige ao sujeito. Quem se dirige ao objeto A é o desejo e é o gozo. Então, retomando essa questão, quanto a tomar partes do corpo como objetos, como formas do objeto A, isso é bem ilustrado pelo poeta latino Catulo, né? Catulo foi um poeta que viveu entre os anos, aproximadamente os anos 84 e 54 antes de Cristo. Ele viveu justamente na época de Júlio César, o imperador, né? Ele nasceu e morreu na época de César. Ele foi contemporâneo da conquista da Gália, da revolta dos escravos liderados por Espartacus, tudo isso. E Catulo fazia parte de uma geração de poetas que eram chamados pejorativamente pelos poetas mais velhos de os novos poetas, né? Porque em lugar de se dedicar a temas nobres, né, temas da mitologia, ou da história de Roma, ou da história da Grécia, eles tratavam do cotidiano. E Catulo, em um poema brilhantemente traduzido pelo nosso grande poeta Haroldo de Campos, Catulo faz uma lista. Não dá tempo de descrever o contexto do poema, mas é basicamente uma lista de atributos que faltam a uma determinada personagem feminina da sua época. Mas quando ele faz a lista dos atributos que faltam a essa personagem, ele deixa entrever quais são os atributos que, para ele, se estiverem presentes, constituem os seus objetos A. Eu leio para vocês, é um poema curto, porém muito bonito, muito elegante. Salve, moça de nariz não mínimo, de pé não lindo, de olhos não negros, de boca não breve,
de linguagem não muito distinta, amiga do debochado formiano. A ti, beleza de província, comparam a minha lésbia, ó século, sem graça e sem raça. Lembrando que lésbia aqui não tem nada a ver com lésbica. Lésbia é habitante da ilha de Lesbos, né? É o nome poético da musa do poeta, que na verdade se chamava Cláudia, e que era irmã de um famoso político romano da época. Bom, então vamos esclarecer essa confusão, né? Uma coisa é a elaboração teórica da constituição do desejo masculino na acepção de desejo sexual, que tem como pré-condição a suposição de que uma mulher porta algo que teria para ele o valor de objeto A. Outra coisa, sim, ainda falando ainda do objeto A, enquanto objeto do gozo, esse objeto é recortado no corpo da parceira. Mas esse recorte, essa materialização do objeto A no corpo da parceira é algo pontual, é algo transitório, porque o sujeito só pode gozar de partes do corpo no tempo restrito do ato sexual, né? Então, ninguém é objeto A de outro, de um parceiro ou da parceira o tempo todo, né? Isso é restrito ao ato sexual. E mesmo no ato sexual, isso não é algo literal, porque, por exemplo, uma parceira, uma mulher, sempre pode objetar, né? Sempre pode dizer ao seu parceiro, não, chega. Né? E fazendo isso, ela está apenas demonstrando que ela é o quê? Um sujeito. Não é um objeto, é um sujeito. Então, na verdade, quando a psicanálise diz que a mulher é tomada como objeto, ela é tomada como objeto transitoriamente. Ora, é diferente de um laço onde a mulher é tomada como objeto pelo seu parceiro no laço, né? No laço íntimo, ou como se diz, no relacionamento. Aí estamos diante de outra coisa. Aí nós podemos pensar que se trata de um laço perverso, né? Perverso, mesmo que o parceiro não seja estruturalmente perverso, mas o laço é perverso. Então, quando um homem, é interessante fazer essa distinção, quando um homem toma uma mulher como objeto fora do âmbito do ato sexual, da cópula, né? Não no registro erótico, mas no registro do laço íntimo, no registro do relacionamento. Quando ele toma a sua parceira como objeto, aí nós estamos em outro departamento, aí trata-se da perversão. E nós nos acostumamos a pensar perversão como perversão sexual, mas isso, na verdade, não é o sentido estrutural do conceito de perversão em Lacan. Vocês viram que essa noção de perversão sexual é uma noção da psiquiatria, uma noção psiquiátrica, que está presente, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês da psicopatia sexualis, de Krafft-Ebing. Já na psicanálise, Marcel Chermak, em um texto que hoje em dia é um clássico sobre a perversão, Marcel Chermak assim nos diz: sempre imaginamos o perverso submetido a um modo particular de exercício sexual, com uma encenação constrangedora, mais ou menos incongruente, oculta e sem a qual ele não gozaria. Certamente isso não é falso, com a condição de que jamais esqueçamos que essa encenação pode perfeitamente se realizar em outra situação que não a do ato sexual, no estilo do laço social, por exemplo, o que o divã nos revela. Então, o autor está distinguindo aqui perversão enquanto estrutura da perversão sexual, conceito da psiquiatria. E ele continua: é você o verdadeiro falo, imagina o perverso. E ele chega mesmo a convencer você tão bem
lhe prometendo o falo imaginário que você acredita sê-lo. Enquanto isso, em vez de ser promovido a um falo imaginário, é apenas a um objeto A que você é rebaixado. Por meio do seu logro, o perverso consegue que você invista, que você dê algo de sua pessoa. Fim da citação. Então, quando Marcel Chermak diz aqui que você é rebaixado ao objeto A, esse rebaixamento devemos entender porque aqui o objeto A é tomado na acepção de dejeto. Então, observem a diferença. Uma coisa é uma mulher ser tomada como objeto A no sentido do objeto do desejo ou do objeto do gozo como objeto precioso, o que Lacan se refere com o termo grego ágalma. Outra coisa é ela ser rebaixada ao objeto A no sentido de dejeto, de objeto desprezível, de lixo, de porcaria. É esse o sentido da perversão, né? É rebaixar a parceira à posição de objeto A como dejeto. Então, vocês estão vendo aqui que são duas coisas completamente diferentes, clínica e estruturalmente. Bom, mas até aqui nós só falamos do objeto A do homem, né? Estamos falando da mulher, mas da mulher enquanto objeto A dele, do parceiro masculino. Bom, e quanto ao objeto A dela, o objeto A da mulher? Aí é que está a questão, né? Essa é a questão que eu queria encerrar a aula de hoje. Porque vocês podem procurar no ensino de Lacan, nos seminários, nos escritos, nos outros escritos, em conferências esparsas, e vocês sempre vão encontrar referências ao objeto A falando do objeto A do homem. Ou isso é dito explicitamente por Lacan, ou então o contexto da citação, quando não é explicitado que é o objeto do homem, o contexto nos permite entender que ele está falando do objeto A do homem. Agora, onde é que Lacan fala do objeto A da mulher? Né? Eu pesquisei bastante sobre isso. Eu encontrei 2 citações do objeto A da mulher. Né? Quem leu o livro já conhece. Ou pode ser que alguém aqui tenha outras referências, e eu agradeceria muitíssimo quem tiver outras referências, além das 2 que eu vou citar, que, por favor, me informe, porque eu quero saber. Eu encontrei uma referência na nota sobre a criança, que, na verdade, são 2 notas manuscritas que Lacan escreveu para Janie Aubry, uma psicanalista de crianças, né, a mãe de Elisabeth Roudinesco, para quem não conhece. Diz Lacan, a criança realiza a presença do que Jacques Lacan designa como objeto A na fantasia. Ela sutura, substituindo-se a esse objeto, a modalidade da falta em que se especifica o desejo da mãe, seja qual for sua estrutura especial, neurótica, perversa ou psicótica. A outra referência está no Seminário 22, RSI. Essa citação vocês devem conhecer, que ela é muitíssimo famosa. Um pai só tem direito ao respeito, senão ao amor, se o dito amor, o dito respeito estiver, vocês não vão acreditar em suas orelhas, pai-vertidamente orientado, isto é, feito de uma mulher, objeto A minúsculo que causa seu desejo. Mas isso que essa uma mulher acolhe ao seu modo, se posso me exprimir assim, não tem nada a ver na questão. Aquilo de que ela se ocupa são outros objetos A minúsculos, que são as crianças, junto a quem o pai então intervém, excepcionalmente no bom caso, para manter na repressão, no justo meio-deus, se me permitem, a versão que lhe é própria de sua pai-versão, perversion. Então, essa famosa citação mereceria ser discutida a respeito dessa função do pai, porém, aqui eu queria chamar a atenção que ela remete à citação da nota sobre a criança,
e que ambas situam o objeto A da mulher como sendo o filho, a criança, né? O que é que isso quer dizer, né? Vamos refletir um pouco. O que é que isso quer dizer? Será que Lacan está dizendo que o desejo da mulher em relação ao objeto A não pode ser tomado como desejo sexual? Ou antes, que o desejo sexual da mulher seria relegado a um segundo plano, porque o que vale é a sua posição enquanto mãe, né? Ele está colocando a maternidade de uma forma determinista, que a mulher deve necessariamente se limitar a exercer o papel de mãe, né? Que o desejo feminino diz respeito somente ao desejo de ter um filho. Eu creio que não. Eu creio que não é isso. Na minha leitura, o que Lacan está dizendo é o seguinte: mais uma vez, ele está frisando a dissimetria, né? Lacan insiste muito nesse aspecto da dissimetria entre os objetos do desejo para o homem e para a mulher, né? Não há simetria, não há correspondência, né? É por isso que não há proporção, não há rapport, né? Não há rapport sexual, né? E aí eu pediria mais uma vez para projetar o quadro das fórmulas, porque isso fica mais nítido, né? Quando nós vemos o quadro, nós vemos claramente essa dissimetria, né? Por quê? Porque o desejo do homem, lembrando sempre que as setas elas ilustram o movimento do desejo e do gozo, o desejo do homem, no que diz respeito ao sexual, né? Ele toma, ele vai em direção a um objeto A. Mas o desejo feminino não vai em direção a um objeto A do lado masculino, ele vai em direção ao falo, né? Ou seja, a uma parte do corpo, que é o órgão masculino, mas que representa o falo. Então, na verdade, homem e mulher têm objetos do desejo diferentes. É esse o sentido da fala de Lacan. É que, na verdade, quando ele diz que o objeto A para uma mulher é a criança, é que ela vai buscar aquilo que preenche a sua falta, não no âmbito do sexual, mas no âmbito da maternidade. Já o homem vai buscar no sexual, na atividade sexual propriamente dita, o objeto que ele acredita que vai preencher a sua falta. Então, vocês vejam que os parceiros buscam objetos diferentes, buscam coisas diferentes. E eu vou encerrar com a citação de Melman. Melman diz: portanto, vocês podem ver o que permite a Lacan essa fórmula de que não há relação sexual. Não há relação sexual, pois não é o corpo da mulher enquanto tal que interessa ao homem, mas esse objeto A, objeto de sua fantasia, que ele lhe empresta. E para uma mulher, da mesma forma, é um objeto preciso do corpo do homem que lhe interessa. E é exatamente por isso que, na relação sexual, os dois parceiros têm o sentimento de que sua existência enquanto sujeito não é reconhecida, que não é isso que interessa ao outro. Então, eu acho que a gente já tem material para discutir bastante, né? Eu acho. Acho que tem muita coisa aí. Então, eu pararia por aqui. Vocês me digam aí o que vocês acham disso. Marcos, eu nem sei como te agradecer por mais essa aula maravilhosa. Eu sinto a mesma dor que a Renata comentou, que está acabando, porque realmente foram dias incríveis para o nosso aprendizado. Gostaria de lembrá-los, assim como a Valéria colocou aqui nos comentários, que todos os livros do Marcos têm disponível no site da associação. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar lá também. E por enquanto é isso, nos despedimos aqui. Agradeço a presença de todos e esperamos a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, minha gente. Obrigada, boa noite, gente. Marcos. Boa noite a todos, muito obrigada, Marcos, e até a próxima. Até a próxima.